Estamos ainda no capítulo 2 de Zacarias, estamos falando sobre a terceira visão, numa sequência de 8, que parece que ele recebeu tudo na mesma noite, talvez, mas é a terceira visão que nós temos aqui no livro de Zacarias. Começamos na aula passada falando um pouco sobre o contexto dessa visão e o contexto de todo esse período de restauração, para entender melhor do que se trata a restauração, especialmente porque essa visão, como nós vamos aprofundar um pouco mais hoje, essa visão no capítulo 2, essa terceira visão, fala a respeito de uma restauração muito mais completa, muito mais ampla do que a restauração que ia acontecer naquela época. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude, tenhamos uma visão, que tenhamos a visão que Deus queria dar para o povo naquela época. Ele já queria que eles olhassem para o final, que eles vissem algo muito mais completo, muito mais ampla do que só aquilo que eles estavam vendo ou que eles estavam participando naquele momento histórico. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, por essa visão que o Senhor deu para um servo Teu naquela época, há mais de 2.500 anos, que vale para nós até hoje. Algo tão precioso, algo que estava lá na distância para eles e continua sendo algo que ainda não aconteceu. Mas isso não significa que não vai acontecer, pelo contrário, significa que o Senhor continua mantendo diante de nós a visão daquilo que o Senhor prometeu. Nós devemos viver na esperança, não numa esperança vaga ou que não tem relação com a nossa vida diária, mas uma esperança que deve nortear nossa vida, que deve encher nosso coração e nossa mente. E nós pedimos que nesta hora o Senhor também aumente, amplie a nossa visão, abra os nossos olhos e ajude-nos, Senhor, a ver não só uma coisa teórica que nós acreditamos porque está na Bíblia, mas que possa ser algo vivo, uma esperança viva, uma expectativa viva que nos dê sentido, que nos dê direção na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então, voltando aqui para a nossa aula passada, nós vimos que essas primeiras 3 visões que Deus deu para Zacarias, né, essas 2 primeiras no capítulo 1, e agora estamos na terceira visão no capítulo 2. Desde a primeira visão, Deus está mostrando para Zacarias que o que eles estavam fazendo, isso é tão importante, o que eles estavam fazendo era pequeno, era um grupo pequeno, um pequeno remanescente, uma construção modesta, inferior, enfrentando obstáculos, enfim, tanta coisa contra eles e tanta coisa, se eles se comparassem com os tempos anteriores do reino de Davi e Salomão, de tempos passados, eles iam falar: nós não somos nada, isso aqui não chega aos pés daquilo que aconteceu em outras épocas. Mas Deus estava mostrando: o que vocês estão fazendo faz parte de algo glorioso que vai acontecer no futuro. Então, nessa primeira visão, Deus já deu essa revelação de que já não era mais tempo de cativeiro, de disciplina, era um tempo de compaixão, era um tempo de Deus ter compaixão, ter zelo, ter ciúme do seu povo e do seu propósito, que Deus não tinha abandonado o que Ele pretendia fazer, o seu projeto original. Então, estamos chamando isso da grande virada, porque esse tempo de declínio agora se transformou, mudou o tempo, mudou a direção. Em vez de ser um tempo de caída ou de disciplina, de ira de Deus, era um tempo agora de restauração, e essa restauração é uma linha ascendente, e é isso que
precisamos sempre manter dentro da nossa perspectiva, porque o que nós estamos fazendo, que seja qual for a época da história do povo de Deus, o que está sendo feito hoje, o que está sendo feito na minha vida individual, isso tem uma aplicação individual. O que está acontecendo hoje pode parecer pequeno, mas é necessário, é um passo necessário para um alvo futuro. Nós não podemos ficar só pensando no alvo futuro. Houve épocas, e até hoje, pode ser que tenha muita gente que pense assim, no céu ou no reino eterno, seja no céu, seja na terra, na volta de Jesus, nós podemos pensar, tudo que é importante vai acontecer no futuro. E é uma visão real. A visão profética, os profetas, todos eles viam lá na distância. Deus sempre abriu os olhos para que eles pudessem ver. Deus está sempre pensando na consumação. Desde quando houve pecado, desde quando houve queda, desde quando o homem saiu do jardim do Éden, o plano de Deus sempre é retorno, voltar, não só para voltar para aquilo que Adão e Eva tinham, mas Adão e Eva foram criados dentro de um grande propósito, de um grande projeto de Deus, que estava só começando. Então, desde o pecado, desde o desvio, desde quando o jardim do Éden sumiu e desapareceu da terra, Deus está sempre pensando no alvo futuro. Então, quando ele falava com os profetas, quando ele falava com Abraão, eu vou usar a sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Deus sempre pensa no alvo final. Agora, evidentemente, Abraão, para usar o exemplo de Abraão, ele não podia ficar sentado, nem que fosse sair da terra dele, ter ido para Canaã, mas ficar sentado e não se preocupar em mais nada, porque tinha um passo na vida dele que precisava acontecer. Ele precisava ter um filho, ele precisava peregrinar na terra, não no Egito, mas no lugar da sua herança. Então, para todas as gerações, para todas as épocas, para nós hoje, nós precisamos ter a visão do futuro, a visão da esperança, a visão do alvo de Deus. O que Deus pretende fazer? Porque se a gente não sabe o que Deus pretende fazer, parece que, mesmo que Ele faça alguma coisa, que Ele nos dê, como Abraão, vou usar o exemplo dele, mesmo que Deus dê para Abraão e Sara um filho do milagre, coisa maravilhosa, mas os cananeus estavam na terra, não podia ter o reino de Deus lá, tinha inimigos, tinha seca, tinha coisas acontecendo de forma errada, fazia poços e depois os filisteus vinham, ou pessoas de outras, os inimigos da terra vinham e roubavam os poços. Quer dizer, tinha muita coisa que não estava de acordo. Mas Abraão e Sara precisavam crer que o Isaque era o passo, era o momento, era aquilo que Deus estava fazendo. Um bebezinho para um casal de idosos, mas era isso que Deus queria fazer. Então, nós não podemos voltar em outras épocas e dizer, bom, eu só preciso ter um Isaque. O que Deus quer hoje? O que Deus está fazendo hoje? No tempo de Zorobabel, o que eles tinham que fazer? Nós já lançamos os fundamentos, mas não deu certo para continuar? Acho que parou aí. E Deus estava assim, não, senhores, não parou aí. Vocês precisam dar andamento naquilo que vai acontecer. Então, até coloquei aqui que tinha um retorno à terra, tinha os fundamentos da casa, houve uma interrupção, mas eles tinham que retomar. Então, era para eles, restauração, na prática, significava isso. Quando Deus abriu as portas,
voltar à terra. Quando chegaram à terra, lançar os fundamentos da casa de Deus. Quando veio oposição, agora nós temos que saber o que Deus quer com isso. Deus está dizendo, esperem, eu não dei a ordem de partir? Ou era o tempo de Deus dizer, não é, eu não mandei vocês pararem. Mesmo que haja oposição, obstáculos, inimigos, dificuldades, eu estou ordenando que continuem. Então, nós precisamos saber o que Deus está falando, nós precisamos saber qual é a obra de restauração. Então, hoje, nós falamos sobre toda essa questão, não vou nem entrar nessa outra folha, que nós vimos na aula passada, sobre as diferentes fases, de pioneiros, de declínio e tal, só lembrando, a única coisa que eu quero relembrar desse diagrama aqui, do que nós falamos, é que especialmente em todo o tempo Deus faz isso. Ele faz isso para os pioneiros, ele faz até nos tempos de cativeiro, Deus mostrava coisas para o Daniel, mas especialmente quando nós começamos a entrar num trabalho de restauração, Deus faz questão de mostrar que esse Isaac que Deus deu para Abraão, essa passagem do Rio Jordão, quando no tempo de Josué, de entrar na terra, cada coisa que Deus fazia numa época eram coisas diferentes. Mas cada coisa que Deus faz no tempo de restauração, voltar da Babilônia, começar a construir a casa de Deus, por mais que seja um passo aparentemente pequeno, não era tão pequeno esse retorno da Babilônia. Mas se alguém tivesse esse sentimento de que é uma coisa pequena, é uma coisa que não vale a pena, Deus faz questão de falar assim, olha, eu quero que vocês vejam aonde isso vai levar. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nessa terceira visão, para a gente realmente ter um entendimento melhor da restauração completa. A restauração completa não ia acontecer no tempo de Zorobabel. A restauração completa, se nós formos olhar para a história da igreja, muitos evangélicos ou protestantes vão falar, não, Martinho Lutero, ele levou a igreja levou as pessoas para entender uma coisa que tinha perdido, a salvação pela fé, a justificação pela fé. Isso não é restauração completa, isso é um passo. Ou no século XX, quando houve muitos batismos, derramamento do Espírito Santo, coisa que não se falava há muitos séculos na igreja, ninguém falava de dons, de batismo no Espírito Santo. Agora, no século XX, veio. Mas isso é restauração completa? Não. Então, em cada momento, tem algo que precisa acontecer. Já faz décadas que a igreja tem entendido que tem algo muito importante quando a igreja, nos primeiros séculos, saiu das casas e começou a construir templos, e foram feitos templos maravilhosos, suntuosos, cheios de arquitetura e de esculturas e de pinturas, coisas muito lindas, rituais, cerimônias, liturgia, e a igreja foi perdendo a simplicidade da família, da igreja no lar. Então, há décadas a igreja tem entendido, não é só a igreja nos templos, isso também, mas a igreja, a essência da igreja é no lar, são os pequenos grupos, a comunhão, a própria família. Mas a igreja, como 2, 3, 4 famílias se reunindo e se tornando uma família da fé. Mas isso é restauração completa? Não é. Então, hoje nós vamos dar uma olhada no que Deus revelou para Zacarias. Eu já li na última aula, mas nós vamos ver a primeira parte dessa visão. Nós não vamos ter tempo para olhar na sua totalidade, mas eu coloquei esses 4 pontos aqui. Tem
tem um esboço também que está disponível para vocês. Mas vamos ler os primeiros versículos aqui de Zacarias 2. Né? Então, no versículo 1, ele levantou os olhos e viu um homem que estava com um cordel de medir. Eu já falei um pouco sobre o significado disso, aquilo que mede na simbologia, naquilo que Deus queria mostrar através dessa visão, é que quando as coisas estão fora do plano de Deus, não tem jeito de medir. Mas quando tudo está certo, e especialmente aquela visão de Ezequiel, dos 9 últimos capítulos de Ezequiel, de 40 a 48, lá está cheio assim, de medidas, e o anjo que acompanha Ezequiel na visão, ele vai medindo tudo. O que significa isso? Claro que tem simbologia também nos números, mas especialmente a ideia da visão de Ezequiel era quando aquele anjo estava medindo tudo, e ele até falou assim, olha, você vai mostrar essa visão para o povo, que era a época do cativeiro, eles estavam no cativeiro no início, e tinha feito tudo errado, tinham contaminado tudo do propósito de Deus, tinha desvirtuado tudo. Então Deus mostrou essa visão para Ezequiel e falou assim, eu quero que você mostre essa visão e que o povo fique envergonhado. Envergonhado do quê? É mais ou menos como você fazer um diagrama muito mal feito, rabiscos, e chegar alguém que sabe fazer a coisa com perfeição, e você olha o diagrama, ou o desenho, ou a pintura, ou uma construção, você compara uma coisa com uma coisa mal feita, feita de qualquer maneira, feita sem medida, feita sem propósito, sem padrão, e você vê uma coisa muito bem feita, né? Os arquitetos que são formados nisso, em como fazer um desenho, uma planta, para que a construção, para que uma cidade, ou seja, qual for o projeto, fique maravilhoso, ele tem que estar dentro da medida. Então, essa é a ideia. Zacarias está vendo um anjo que vai medir, ou seja, tudo vai entrar no padrão. Isso é restauração. Vai entrar no padrão. Então, já falamos um pouco sobre isso. Essa é a ideia aqui. Né? No versículo 2, para onde você vai? Zacarias perguntou e o anjo respondeu, eu vou medir Jerusalém, para ver sua largura e o seu comprimento. Agora, aqui, eu acabei de falar que as coisas precisam estar dentro da medida. E agora vai ter uma contradição aquilo que eu acabei de falar. Por quê? Porque na hora que esse anjo sai para fazer a medida, e tem esse significado realmente, o que ele está falando, já tinha falado no versículo 16 do capítulo 1, Deus já tinha falado na primeira visão, falou assim, olha, vai ter um cordel, vai ter uma planta, né? Vai ter uma medida correta. Isso fala de uma restauração. Mas aqui Deus mesmo, assim, aqui tem uma contradição até entre os anjos, porque o anjo sai para fazer a medida e um outro anjo chega e fala assim, volte correndo lá, fale com esse jovem Zacarias que Jerusalém vai crescer tanto que não vai ter medida. Então, a ideia sim, Jerusalém vai ser restaurada, tudo vai estar dentro dos padrões de Deus, mas agora ele dá uma outra alegoria, um outro simbolismo, em que ele diz, olha, versículo 3, né, fala que versículo 4 fala, corre, diz esse jovem, e aí ele fala, Jerusalém vai ser habitada como uma aldeia sem muro, que é o que acontece nas nossas cidades de hoje. Né? Hoje não tem mais essa coisa de fazer muros em volta de uma cidade para proteger, não é assim que se protege de coisa alguma hoje, mas quando não tem medida, é verdade que existem limites na região geográfica de uma cidade. Mas, geralmente, as cidades elas não têm muito padrão, elas vão crescendo, e vai avançando, e vai tomando conta das áreas rurais. Então,
a mensagem para Zacarias foi: Jerusalém vai ser habitada como uma aldeia sem muro. O que significa isso? Vai crescer demais. E ele explica: por causa da multidão de homens e animais. Hoje, não em termos de animais domésticos, de pets, né? Mas você não cria gado dentro de uma cidade, você não cria ovelhas, cabritos dentro de uma cidade. E naquela época também não. Mas ele está falando que vai ter uma multidão de homens e animais dentro da cidade. Quer dizer, praticamente a cidade vai virar tudo, vai crescendo, mas a mensagem especial é Jerusalém, Israel, vai ser uma cidade, vai ser uma região povoada, vai ter multiplicação. Então eu coloquei aqui o primeiro aspecto, e eu vou ler pelo menos um texto no profeta Isaías para comprovar isso com outra revelação, né? Mas isso tem várias passagens dos profetas que mostram isso. Mas a primeira coisa, especialmente nessa época, é que o remanescente ia se tornar uma multidão, né? Essa é a ideia. Ele falou assim, capítulo 2, versículo 4, vai ter uma multidão de homens e animais. Eu vou voltar para a primeira visão, no capítulo 1. Ele fala no versículo 17, Zacarias 1, 17, clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião. Aí fala transbordarão de bens, mas aqui a ideia é de pessoas, e de animais, e de vida. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que, lembra, a restauração começou, e esse é o caminho de Deus, não só na restauração. Quando Deus começa um projeto, quando Ele começou com Abraão, era um casal, só um. E até os descendentes de Abraão, depois o outro descendente de Isaac, Deus foi selecionando. Não, o meu povo vai ser só de Isaac, os outros filhos não. Depois Isaac tinha Jacó e Esaú, mas Esaú não, só Jacó. Então Deus vai apurando, Deus vai até diminuindo. A gente tem sempre aquele exemplo de Gideão, que Deus queria usar Gideão para dirigir, para levantar um grupo, um exército que ia derrotar os inimigos que estavam oprimindo Israel. E ele ajuntou um exército de 32 mil homens, que ainda era pequeno, era tipo um terço ou menos dos inimigos. Mas Deus falou que era muita gente. Nós vamos voltar nessa questão de como Deus gosta de fazer as coisas com poucas pessoas. Agora eu estou focando na questão do povo de Deus. Isso, muitas vezes, na história, a gente sempre pega essas coisas e fica com uma ideia distorcida ou parcial. E uma das coisas que acontece muito com uma ideia errada desse remanescente é que quando tem, como a maior parte de Israel no tempo passado, ou a maior parte da igreja hoje, acaba não sendo um povo muito fiel, muito ligado a Deus. Então, se você olhar em qualquer época de Israel no Antigo Testamento, ou da igreja no Novo Testamento, na Nova Aliança, em qualquer época, se você olhar para o povo de Deus, povo que se chama pelo nome de Deus, que segue Deus, que ama a Deus, se você olhar ao todo, você vai ver que muita gente, muita mistura, não tem uma unanimidade, não tem unidade, não tem verdadeira devoção. É muito desanimador. A gente olha para nosso coração mesmo e a gente vê desvios, a gente vê frieza. Então, quando a gente olha essa questão,
nós vemos que o método de Deus para resolver essa mistura, ele vai peneirando o trigo com a palha. Ele peneira. E aí ele vai separando o trigo da palha. Mas essa ideia pode dar uma ideia muito errada, no sentido assim, Deus só quer um povinho pequeno. Deus começou com Abraão, Deus só quer Abraão. Ou Jesus, ele só escolheu 12 discípulos, e até um deles era o traidor. Então Jesus ficou com 11 homens. Então existe uma síndrome, né? Existe uma ideia errada de exclusivismo, de ser um grupo seleto, de ser uma elite. Então, tinha 32 mil homens no exército de Gideão. Deus foi peneirando, mandando embora. Quem estivesse com medo podia voltar. Depois ele passou por uma prova, sobraram 300. Então, nós podemos ter uma ideia errada. Tanto nós podemos ter uma ideia errada, assim, não, Deus quer um exército enorme, vamos ajuntar muita gente, Deus quer trazer o povo dele de volta da Babilônia, que volte uma multidão enorme. Não, é pouca gente no início, mas Deus não trabalha inicialmente, Deus não lança fundamentos, Deus não aperfeiçoa o seu projeto com muita gente ao mesmo tempo, não é por atacado. Tem um momento do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, mas Deus começa com um grupo pequeno. Então, esse grupo pequeno, os 300 de Gideão, depois vão se tornar uma multidão. Então, essa é a primeira parte, quando Deus deu essa terceira visão. E assim é a mensagem da restauração, a mensagem do profeta Ageu, antes, agora de Zacarias. A mensagem é, olha, agora é o dia de pequenos começos. Agora é uma casa modesta. Agora é um grupo pequeno que voltou da Babilônia. Mas aí ele mostrou essa visão, essa terceira visão aqui para Zacarias, dizendo, olha, Jerusalém não vai caber dentro dos muros. Vai ser uma cidade que vai expandir, que vai crescer, que vai multiplicar, vai ter muita gente. Então, eu coloquei aqui, o remanescente não é para ficar como um grupo pequeno. Então, nós temos essa tensão, esse paradoxo, essa contradição aparente de que Deus começa com o grupo pequeno, Deus começa com uma pessoa, Deus começa com um grupinho, com uma família, ele não importa com quantas pessoas ele começa, ele quer ir fundo naquele grupo, naquela família, naquela comunidade, ele quer ir fundo, sempre. Mas o objetivo dele nunca é só os judeus que são salvos, só nosso grupinho que é mais espiritual, só essa elite que está certa. Não. A visão que nós queremos ganhar de uma restauração completa, a visão de ter de saber que nós estamos num processo de restauração, mas lá na frente, para onde nós vamos? Qual é o projeto que Deus está desenvolvendo conosco? Não é de ser um grupo pequeno, seleto, selecionado, exclusivista, sectarista. O remanescente vai se tornar uma multidão. Vou ler um texto aqui só em Isaías 49, versículo 18. Mas assim, tem muitos, assim, se você for olhar onde tem profecias de restauração, Isaías 60, em Jeremias tem em Ezequiel, as profecias são sempre assim, eu vou fazer uma restauração grande. E já vamos falar, tem um outro aspecto
dessa multiplicação. Mas em Isaías 49, 18 fala: levanta os teus olhos ao redor e olha, todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Quanto aos teus desertos e lugares solitários, e a tua terra destruída, agora será estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim. Vão ficar tão cheios assim que você, não, me dá uma distância porque tem muita gente aqui. E você vai dizer dirás no teu coração: quem me gerou estes? Eu estava desfilhada, eu não tinha filhos, e solitária. Entrar em cativeiro e me retirar. Quem então me criou estes? Fui deixada sozinha, mas estes de onde vieram? Então, é mais uma profecia, isso aí está em Isaías 49, 18 a 20, 20 e 21, ele vai continuando, né? Mas é uma profecia que fala da multidão. Então, Deus fala muito sobre remanescente, mas o remanescente vai virar uma multidão. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito, essa é a visão verdadeira da restauração. Ok, agora voltando para Zacarias 2, estamos agora no versículo 5. Então nós estamos vendo vários aspectos de uma restauração completa. Então, uma é que o remanescente vai virar uma multidão. Essa é a visão de Deus, esse é o alvo de Deus. Versículo 5 agora: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, a segunda coisa, o segundo aspecto que eu estou tirando, que eu estou encontrando aqui nessa visão, segundo aspecto de uma restauração completa, não de uma restauração parcial. Nós estamos num processo. Então, tudo que está acontecendo hoje, tudo que já aconteceu no passado, é sempre parcial. Mas nós estamos caminhando para uma restauração completa. E nós nunca podemos perder isso de vista. Nós não podemos deixar de fazer o que Deus nos deu para fazer hoje, mas o que Deus nos deu para fazer hoje só tem sentido quando nós olhamos para o alvo final. Então, nós temos momentos da presença de Deus. Uma restauração verdadeira é Deus voltar a se manifestar, é Deus estar presente, é Deus, a presença de Deus ser real, ser manifesta. Avivamento, nós chamamos de avivamentos. Quando a igreja é visitada por Deus, quando coisas acontecem, a gente associa muito, às vezes, com curas, com milagres, com profecias, com sentimentos, com manifestações. Mas a presença de Deus é muito mais do que uma manifestação, uma cura, uma coisa sobrenatural. Mas Deus está falando, então aqui tem muita coisa, muitas implicações, a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu quero focar numa coisa que ele coloca aqui como essencial. O que Deus está falando? O primeiro ponto o remanescente vai virar uma multidão, e essa multidão é uma multidão próspera. O que vai acontecer? Né? Para eles, os rebanhos eram um símbolo de riqueza. A pessoa rica é uma pessoa que tem muitos animais, eram as posses, era aquilo que gerava riqueza para eles. Então, a restauração, eles, nesse momento, né, de Zacarias, Ageu, Zorobabel, nesse momento, eles eram um grupo pobre, eles eram um grupo pequeno,
eles não tinham muitos recursos, eles não tinham muitas pessoas, eles não tinham muitos dons, eles eram um grupo pobre. Então Deus está dizendo, olha, eu vou trazer restauração. Ele já falou isso com Ageu, por meio de Ageu. Ele falou assim, olha, se vocês focarem na minha casa, se vocês focarem em mim, na minha presença, se o que vocês desejarem mesmo for a minha habitação com vocês, eu vou abençoar. Tudo vai dar certo. Né? Ageu ele falou muito sobre essa questão, vocês trabalham, colocam tudo num bolso furado, as coisas não rendem, não vai para frente, tem secas, o campo não produz. Então, ele estava falando, eu vou abençoar, vocês têm que colocar a minha casa, o meu propósito, o meu reino em primeiro lugar, e eu vou abençoar vocês. E a gente traduz isso numa espécie de troca, de compra de favor. Mas Deus está falando a respeito de um relacionamento, não é troca de favor. Na Trindade, que ninguém precisa de nada, ninguém está comprando favor de nada, eles vivem pelo outro. O pai dá tudo para o filho. O filho dá tudo para o pai, vive para o propósito do pai. O Espírito vem para falar de tudo que o filho tinha falado antes. Então, sempre, essa é a chave da vida divina. É uma vida que se esvazia em favor do outro, mas esse esvaziamento não causa prejuízo nenhum. Porque se o pai dá tudo para o filho, o pai não vai ficar sem nada. Não é o pai do filho pródigo que deu a herança para o filho e o filho foi embora. E o pai estava sem os bens que ele deu para o filho e estava sem o filho. A relação de Deus com o seu povo não é uma relação de compra de favor. Então, o que a gente precisa entender? Deus não está dizendo, eu vou abençoar, mas vocês têm que pagar para mim. Não, é uma vida de doação, é uma vida que diz, Deus, o mais importante nessa terra é que o Senhor venha estar conosco. Nós queremos fazer uma casa para o Senhor estar conosco. E se o Senhor estiver conosco, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas eu não estou comprando um favor de Deus. Eu estou vivendo numa relação de doação, uma relação mútua, assim como tem na Trindade. Então, é isso que ele estava dizendo. Com Ageu, está dizendo aqui também, falou assim, eu serei para ela, para Jerusalém, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que sempre aconteceu na história? Mais uma vez, na história antiga de Israel e na história mais recente da igreja, na nossa história individual. O que acontece? Quando a gente, aquela história do livro de Juízes, quando a gente está numa vida de opressão, de escravidão, de dificuldade, de enfermidade, de dificuldades, o que a gente faz? A gente busca, a gente se humilha, a gente fala assim, Deus, o Senhor é o mais importante para mim, como eu te amo, como o Senhor é bom, eu te adoro. A gente busca Deus e a gente busca um relacionamento com Ele. Mas tem muitos lugares que falam sobre isso, mas Deuteronômio 8 é um capítulo que Moisés falou assim, olha, Deus vai cumprir a promessa, Ele vai levar vocês para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Vocês vão herdar, porque vocês vão expulsar os povos que viviam em pecado contra Deus, e Deus ia exercer juízo contra esses povos e expulsá-los de lá. Então, Deus falou assim, olha, vocês vão pegar casas que vocês nem construíram. Vocês vão pegar plantações, pomares, árvores frutíferas. Vocês vão pegar tudo pronto. Vocês vão pegar uma leite abençoada uma terra abençoada por Deus.
vocês vão pegar uma terra que mana leite e mel. Mas aí ele falou assim, sabe o que vai acontecer? Quando vocês tiverem fartura, vocês vão se esquecer de mim. Oséias 2 conta essa mesma história. Ele compara Israel com uma esposa que foi infiel. E ele fala assim, eu que dei tudo que ela tem, tudo que Israel tem, tudo que o povo de Israel tinha naquela época, fui eu que dei para ela. Mas ela foi atrás de outros amantes, como se os outros amantes é que dessem para ela os presentes, o dinheiro, as farturas. Mas não foram os outros amantes que deram para ela. Eu que dei para ela. Tem uma comparação, essas comparações sempre são falhas ou limitadas, né? Mas Ezequiel 16... Deus faz uma parábola, né, para o profeta Ezequiel, e ele compara Judá e Israel, até falando que eram duas irmãs, mas ele fala delas como se elas tivessem nascido na miséria, nascido sem ninguém para cuidar, órfãos. Elas, assim, como uma nação, elas não tinham nada. E Deus foi cuidando, até que elas se tornaram adultas. E aí Deus falou assim, então eu queria que ela fosse minha, eu queria que ela fosse minha esposa. Mas depois que ela recebeu todo o cuidado, que ela foi levantada de uma situação de pobreza, de miséria, de rejeição, de sofrimento, de escravidão, depois que eu fiz tudo por ela me abandonou. Então é mais ou menos como vamos imaginar um casamento, não um casamento muito comum. Normalmente um casamento acontece entre duas pessoas, mais ou menos do mesmo nível. Normalmente, né, os casamentos são entre pessoas da mesma classe social, mais ou menos do mesmo nível. Mas o casamento que Deus está descrevendo com o seu povo e conosco, em toda a Bíblia, Romanos 5 fala assim, Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos desprezíveis, quando nós éramos inimigos. Então, o casamento que Deus está preparando é um casamento de nível muito diferente. Deus é muito superior a nós. Ele que proveu, Ele que nos libertou. Mas é como se Ele que está desejoso de um casamento, é como se Ele viesse assim, Ele vai cuidando, Ele vai dando saúde, Ele vai dando cuidado, Ele vai restaurando essa pessoa, essa futura noiva dele. Ele vai tirando da pobreza, Ele vai elevando o nível, Ele vai preparando essa noiva para ser uma noiva adequada para o Filho de Deus, que é Jesus. Só que essa noiva, na hora que recebe tudo, como o filho pródigo, ele chega ao ponto de maturidade e fala assim, pronto, pai, agora eu não preciso mais do Senhor. Eu quero tudo que eu tenho direito e vou embora viver a minha vida. Bom, um filho com o pai até tem um pouco mais de sentido, mas uma noiva preparada para um casamento, e na hora que vai se casar, ao invés de falar assim, o Senhor fez tudo isso, não para comprar, não para ter uma troca, mas porque o Senhor deseja de mim, que eu sou ninguém, que eu sou uma pessoa... Eu não mereço, eu não tenho altura para ser uma noiva do Filho de Deus. Mas ao invés de aceitar isso, ao invés de ter gratidão e amor, e falar assim, eu não quero as coisas, eu quero o Senhor, eu quero viver num relacionamento com o Senhor. Ela se afasta, ela pega os dons de Deus. É muito fácil fazer esse paralelo na igreja. Isso aconteceu com Israel.
pega a terra prometida, pega as bênçãos, pega as alianças, pega tudo que Deus fez, e agora nós vamos ser capazes, nós vamos ser independentes, autossuficientes. Eu vou me defender sozinha. Eu vou, a minha glória. Agora eu quero vamos voltar para esse versículo 5, eu quero que você foque nessas duas palavras. Deus fala assim: eu serei para Jerusalém um muro. O que é um muro? Defesa. Um muro de fogo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que Deus fez? Lembra em Êxodo 13 e Êxodo 14, quando eles, na 10ª praga, o faraó falou assim: vai embora, vai todo mundo embora. Eles saíram do Egito na Páscoa, mas chegaram ao Mar Vermelho e faraó se arrependeu e falou assim: nós vamos perseguir, vamos trazer esses escravos de volta. O que Deus fez para proteger seu povo? A gente, se perguntar para qualquer pessoa, logicamente nós vamos responder: o que Deus fez ali? Ele abriu o Mar Vermelho. Mas ele não só abriu o Mar Vermelho, ele fez uma coisa até maior do que isso, se é possível ser maior. Deus, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, ele se tornou uma nuvem de glória de dia e uma coluna de fogo à noite. Então, essas duas palavras, glória e proteção. Aqui nós temos um muro de fogo em redor. Então, Deus se torna uma muralha, uma proteção em volta do seu povo. Jerusalém não precisa de muros. Jerusalém não precisa de muros. Jerusalém vai prosperar, vai se encher de pessoas, mas como que ela vai se defender sem muros? O próprio Deus prometeu ser uma muralha de fogo em volta da cidade, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então nós temos Deus no meio da cidade sendo glória, e o mesmo Deus sendo uma muralha de fogo em volta dela. Então tem a glória e tem a proteção, né? A proteção, defesa e a glória. De onde vem a nossa glória hoje? Qual que é a glória? As coisas que Deus nos deu. Não é o Deus mesmo. Se nós temos números, se nós somos grandes, se nós temos pessoas importantes, tem igrejas que focam em pessoas famosas. É um trunfo ter um ator, um político, um jogador de futebol, sei lá, ter uma pessoa famosa como membro da nossa igreja. Claro que Deus ama essas pessoas, é maravilhoso ganhar essas pessoas também para o reino de Deus. Mas essa não é a nossa glória. A nossa glória não é um pastor que sabe pregar bem, um padre, uma igreja, um bispo, um apóstolo. A nossa glória não é se nós temos acesso ao presidente da República. A nossa glória não é os dons, os talentos. Nossa igreja tem gente que está em tal e tal área de importância, de status. Essa não é a nossa glória. O grande pecado durante toda a história, antiga e contemporânea, o grande pecado é quando Deus nos restaura, quando Deus abençoa, quando o remanescente começa a se tornar uma multidão, nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos do casamento. Nós nos esquecemos de que a coisa mais importante é o casamento, é estar junto com o noivo. Não são as coisas, não é a terra prometida, não é uma cidade cheia de homens e animais. É ter Deus no nosso meio.
Então, essas duas palavras me chamaram muita atenção, porque Deus, o primeiro ponto é, eu vou abençoar. A restauração é um remanescente se tornar uma multidão. Mas aí ele falou logo em seguida, mas o que vai acontecer não é o que já aconteceu em outras épocas. Deus não está planejando uma nova restauração para um novo declínio, uma nova apostasia, uma nova traição de Deus. Deus está preparando uma restauração onde Ele vai estar no nosso meio. Então Deus está falando assim, olha, por mais que tenha bênçãos, por mais que vários outros profetas falam, os montes vão destilar trigo, vai ter bênçãos, Joel fala, Ezequiel fala, tem todas essas profecias de restauração, de abundância, de não ter mais o castigo de Deus, vai ter a bênção de Deus, mas a bênção de Deus é nada em comparação com a presença de Deus, com o casamento. Imagina assim, o noivo enviar um presente para a noiva, falar assim, olha, eu comprei essa casa para você, eu comprei esses móveis para você, eu comprei essas roupas para você. E aí ela fala, ótimo, então agora eu não preciso mais de você. Ele quer o casamento, e ele fala assim, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu mesmo. A glória da igreja é a presença de Deus. A glória é a intimidade. Quando Jesus orou em João 17, ele fala assim, Senhor, Pai, eu estou voltando para Ti. Eu vou voltar para a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Mas eu quero que estes meus amigos e os outros que vierem também a se unir por meio deles, eu quero que eles estejam comigo, que eles vejam e que tenham a minha glória. Eu lhes dou a minha glória. Então, a glória que Jesus queria voltar a ter depois da sua missão aqui na Terra era a intimidade com Deus, com o Pai. E a glória que é a nossa herança, que nós vamos entrar, é de ter a mesma glória de Jesus, de estar junto com Ele, em intimidade, em casamento. E Deus não é só a nossa glória, mas Ele é a nossa proteção. Eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer, claro que tem muitas profecias, muita coisa na escatologia, mas eu quero dar o exemplo do povo de Israel, o povo natural de Israel. Quando, no século passado, os judeus começaram a voltar para a sua terra, e muitas coisas aconteceram, eles se tornaram um estado independente, eles começaram a enfrentar muitas batalhas, muitos ataques dos países em volta. E são histórias que a gente fica super empolgado ao ouvir. Porque eles eram um grupo pequeno, eles eram um remanescente. Um pequeno grupo. Eles falam que hoje, ou recentemente, está mais ou menos equilibrado. O número de judeus em Israel agora está talvez até um pouquinho mais do que o número de judeus em outros países. Mas isso é recente. Por todas essas décadas até agora, sempre tinha mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel. Então, eles continuam sendo, que mesmo sendo mais ou menos igual, meio a meio, isso não é a promessa de Deus. Então, eles foram para Israel, foram para a terra lá, como remanescente, como nessa época de Zorobabel. E Deus deu, a gente vê a mão de Deus. Eles resistiram contra todas as desvantagens que eles tinham, eles superaram. Porque Deus estava com eles. A gente pensa, que povo inteligente, que povo resistente, que povo... Sim, eles são abençoados
não vou dizer que eles não são, mas nós não podemos dizer que essas coisas que aconteceram, a guerra de 6 dias e tantas outras antes disso, isso não foi mérito dos judeus, isso foi porque Deus se tornou para eles, parcial ainda, não foi uma restauração completa, mas Deus estava sendo uma proteção para eles. Só que hoje não é assim. E a Bíblia fala de uma grande batalha final, é isso que eu falo assim, eu não tenho todas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a Bíblia fala que Israel ainda vai ser cercado por muitas nações, eles vão estar em desvantagem. Mas hoje, se você for olhar, Israel está muito mais, apesar de ser menos em números, eles são muito mais preparados, têm armas nucleares, têm tecnologia, têm muito mais condições, têm apoio também, né, de países fortes como os Estados Unidos, mas eles têm... eles não são mais, não é mais Deus. Não estou dizendo que Deus, não sei exatamente como as coisas vão acontecer. Deus tem um propósito, Deus está no controle da história. Mas quando a gente pensa nesse princípio, eu quero mostrar esse princípio aqui, que a plena restauração, a restauração completa, não é a gente se tornar autossuficiente. Não é a igreja de Laodiceia falar, eu sou rica, eu sou poderosa. Isso é uma igreja morna, uma igreja que Jesus falou assim, eu vou vomitar vocês da minha boca. Então, a restauração não significa que tem que ficar um remanescente. Deus falou assim, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, mas vocês não vão confiar. Né, como aquele salmo fala, acho que Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do nosso Deus. E quantas batalhas na Bíblia, de Josafá, de Asa, de Gideão, de tantas batalhas na Bíblia foram relatadas em que Deus defendeu o seu povo sobrenaturalmente. E isso acontece no campo espiritual. Nós não precisamos nos defender. Deus não está... Ele nos dá dons, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá recursos. Eu não estou dizendo que não deveria usar, eu não estou dizendo que Israel não deveria ter suas armas, mas eu fico pensando, o que é que Deus vai fazer com esse Israel que nós vemos hoje? Não sou contra, não estou profetizando nada de mal contra Israel, mas o que eu estou querendo dizer é, sempre na história, Deus permite que impérios, que no início, até no campo dos reinos humanos, um pequeno chifre, que depois se torna um anticristo, mas ele começa pequeno, e ele derruba 3 que são maiores do que ele. Então, sempre é o pequeno que desbanca o grande. Então, queridos, a restauração plena é quando o próprio Deus no nosso meio, Ele é a nossa glória. Isso vai chegar num estágio pleno, né? No milênio, no futuro, depois da volta de Jesus, mas Ele está querendo nos mostrar esse princípio agora. Deus deu essa visão para Zacarias para dizer, olha, vocês têm inimigos, vocês têm pessoas que são mais fortes que vocês, mas eu sou a glória, eu sou o muro de fogo ao redor. Então, essa é a segunda parte dessa restauração completa. Uma restauração plena, uma restauração completa é quando Deus está no nosso meio, e Ele é a nossa glória, e Ele é a nossa proteção. E quanto mais nós aprendemos isso agora, Deus pode nos mostrar isso em pequenas coisas. Nossa proteção não está na nossa conta bancária, não está nos nossos recursos, na nossa casa. Nós temos muitas coisas que Deus usa, a medicina, tem recursos, tem o seguro para proteger contra roubo, mas nosso recurso, tem a vacina que ajuda contra as doenças, mas todas essas coisas são importantes, Deus quer que a gente use, mas
a verdade é que a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa glória não está nessas coisas, porque Ele quer que Ele, como noivo, como amigo, como nosso protetor, como nosso pastor que nos guia, Ele quer ser essa proteção. Ok. Vamos aqui entrar pelo menos um pouquinho a mais. Talvez algumas coisas a gente terá que completar na próxima aula, mas tem vários aspectos aqui. O terceiro aspecto, que começa no versículo 6, Zacarias 2, versículo 6, ele fala, essa palavra é traduzida de várias maneiras, vamos, é um chamado, não é assim, não é uma palavra fraca, não é uma palavra assim, quem quiser, se alguém te sentir no coração, isso aqui é uma coisa assim de urgência, é um toque de trombeta. Fugir agora da terra do norte. Bom, se a gente tem dúvida sobre qual que é a terra do norte, no versículo 7 ele vai falar que é a Babilônia. Lembrem que poucas pessoas tinham saído da Babilônia. Então, agora Deus está falando com Zacarias, assim, eu vou mostrar o que é a restauração completa. A restauração completa não é um punhadinho de gente saindo da Babilônia. A restauração completa é Deus trazendo, Deus chamando, Deus falando com urgência, saia da Babilônia. Essa palavra tem Isaías 52, tem em Apocalipse 18, assim, saia dela, povo meu, saia da Babilônia. Jeremias 51, tem muitos lugares na Bíblia que fala sobre o juízo que Deus vai trazer sobre as nações que se opõem a Deus. Eu coloco isso hoje mais em termos de sistema. Por exemplo, hoje a gente vê, né, a Rússia fazendo essa invasão tão cruel, tão terrível contra a Ucrânia. Mas não é que a Rússia como país é um país cheio de gente má, e a Ucrânia como país é um país cheio de gente boa. Assim como a igreja não é só de pessoas boas, né? Israel nunca foi. Deus está mostrando que existe um grande combate, um grande embate final, um grande confronto entre o sistema do homem e o sistema de Deus. O reino de Deus virá e vai desbancar, vai arrancar definitivamente todo o sistema humano. Então, Apocalipse 18 é muito forte, a descrição da Babilônia caiu, e ele fala, antes que Babilônia caia, né, como aquela história de Ló em Sodoma, antes que venha o juízo de Deus sobre Sodoma, Ló precisa sair de lá. Deus permitiu, Ló era uma pessoa justa, a Bíblia fala que ele se afligia por causa do mal lá. Mas chega um momento que não é suficiente você afligir sua alma, e isso, muito, muito importante entender, isso aqui tem uma grande conotação geográfica, de que as pessoas precisavam sair das terras. Aqui fala de Babilônia, mas na verdade ele vai falar sobre os 4 ventos. Versículo 6 fala, eu vos espalhei como os 4 ventos do céu. Então, o povo de Deus foi espalhado. E aqui mesmo Deus está fazendo, eu vos espalhei. Então, tem um grande confronto, está em processo, e simbolicamente é Babilônia contra Jerusalém. Mas o próprio Paulo fala, Jerusalém aqui da terra é como o sistema do mundo.
Não, assim, é importante a gente não misturar as coisas. Deus tem um propósito para Israel, para Jerusalém, como um lugar geográfico, tem promessas. Mas hoje, se nós formos pensar hoje, os governos de Israel, os líderes políticos, os partidos políticos, o exército de Israel, eles, na verdade, eles fazem parte, são um componente, são um grupo que faz parte do sistema do mundo. Como qualquer outro lugar, tem pessoas lá dentro que são fiéis a Deus. Mas o sistema de Israel, o sistema do exército, o sistema humano, o sistema religioso do judaísmo, por enquanto, faz parte desses sistemas que nós chamamos Babilônia. É difícil a gente entender isso. Mas é muito importante que nós entendamos que, sim, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa, Deus não é neutro sobre a sua promessa de restaurar Jerusalém e Israel e de dar aos descendentes de Abraão aquela terra, então não estou negando isso, mas estou falando que tem um grande confronto entre Babilônia e Jerusalém. E um dia, tudo está bem próximo, a gente não sabe dizer, um pouco antes da volta de Jesus, ou na volta de Jesus, ou são coisas próximas e não temos muito entendimento sobre a cronologia exata dos acontecimentos. Mas tem um chamado. Tem um chamado. E Deus está revelando aqui para Zacarias que vai ter um momento não foi nesse momento aqui. Esse momento que Deus estava revelando essa visão para Zacarias, não aconteceu esse chamado que ele falou. Isso aqui era algo que aconteceria depois. Ainda não era o tempo de todos saírem da Babilônia. Mas ele estava revelando, um dia vocês precisam sair. Sair não significa sair de uma igreja, sair de um país, sair de... Às vezes, pode envolver isso. Se Deus falar no meu coração, tem muitos judeus que sentem o chamado de Deus para voltar para Israel. É algo que é importante. E Deus pode estar falando antes da época final, Deus tem falado com muita gente para voltar. E Deus pode falar conosco para sair de alguma coisa, mas na verdade, esse fugir agora, versículo 7, Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Então tem um grande chamado, tem uma trombeta, e eu não vou ter tempo hoje para ler essas outras profecias, mas tem várias, no livro de Isaías, de Jeremias, tem vários chamados assim, sai correndo, isso é repetido no Novo Testamento. Não se contamine, nós precisamos ser como Daniel. Daniel saiu de Babilônia sem sair de lá, geograficamente, mas Daniel estava no topo do sistema babilônico, mas ele não fazia parte. Então nós temos que sair da Babilônia como Daniel saiu. Ele começou, o livro de Daniel começa, ele e os seus companheiros decidindo, nós não vamos nos alimentar com as coisas contaminadas da Babilônia. Então eles ficaram imunes, eles ficaram separados, eles não estavam na Babilônia, apesar de estarem lá fisicamente. Então é esse chamado que eu estou falando. Tem um chamado, talvez... Na próxima aula, porque eu quero falar sobre mais um ponto e ler um texto, e depois nós vamos continuar na próxima aula. Então, quando nós falamos, voltando para o primeiro ponto aqui, o remanescente vai virar uma multidão. Como é que o remanescente vai virar uma multidão? De duas maneiras. Primeiro, Deus vai multiplicar as pessoas. Ele vai abençoar esse remanescente, as famílias. Essas famílias vão ser numerosas, elas vão se multiplicar. Então, o próprio remanescente vai se multiplicar. Mas não só.
também através desse terceiro ponto. O remanescente vai virar uma multidão, e isso é muito claro no livro de Isaías, até aquele texto que eu já li em Isaías 49, Isaías 60 fala isso também, tem vários textos que falam que Deus vai trazer as pessoas que Ele espalhou. Deus espalhou e Deus vai trazer de volta. Eu não estou falando que a gente não faz nada. Nós temos que ter ouvidos, nós temos que atender à voz de Deus. Mas nós não faremos isso por nós mesmos. Nós não somos capazes de produzir um retorno. E eu quero sempre enfatizar que tem um cumprimento literal. Essa profecia e outras profecias na Bíblia têm um cumprimento literal. Qual que é o cumprimento literal? Deus vai trazer mesmo. Vai ter um retorno muito maior ainda do que nós já vimos, dos judeus voltando para Israel. Eu não sei de que forma ou quando, mas a Bíblia fala que Deus vai buscar, que Ele vai pescar, que Ele vai caçar, Ele vai achar as pessoas, e Ele fala que Ele é soberano. E esse retorno de Israel para a terra prometida é um retorno que significa algo que Deus está revertendo, algo que Ele mesmo fez. Então, na verdade, acho que eu não vou conseguir chegar no quarto ponto aqui, eu vou terminar com esse terceiro mesmo. Mas eu quero deixar assim, um paralelo importante entre Israel e a igreja, porque no fim nós seremos um novo homem só. Não são dois povos, dois propósitos, mas Deus vai cumprir algo específico com a nação de Israel, mas Ele vai unir isso depois com a igreja, mas enquanto não tem essa consumação final, existem muitos paralelos entre o que Deus fez e fará com Israel natural e o que Deus fez e fará com a igreja. Então eu quero terminar com esse ponto. Deus fez dois movimentos grandes de espalhar. Talvez tenha outros, mas eu estou lembrando de dois movimentos específicos de espalhar na Bíblia. Primeiro foi a Torre de Babel, de todos os povos. Os povos estavam se unindo de uma forma que não ia trazer o reino de Deus, ia afastar os homens de Deus. Então Deus impediu, e Deus mesmo desceu e confundiu as línguas e espalhou a humanidade. Então Deus espalhou. Deus gerou, é difícil falar isso, Deus gerou divisão. Deus causou divisão. Os homens estavam se unindo. Estava todo mundo querendo se unir na Torre de Babel. Deus espalhou. O segundo grande movimento de espalhar foi do seu povo. E Deus falou isso com Moisés. Foi quando você, fala com o povo, Deus falou com Moisés. Quando o povo for infiel, quando o povo me abandonar, eu vou tirá-los da terra que eu dei para eles e vou espalhar para os quatro cantos da terra. Isso aconteceu parcialmente nos cativeiros das 10 tribos e no cativeiro de Judá, Assíria e Babilônia. Isso aconteceu parcialmente. Porque depois da vinda de Jesus, no ano 70 e depois no ano 135, eles foram espalhados para mais longe. E isso é chamado de diáspora, né? Dispersão. E eles estão, ele fala aqui, eu vos espalhei como os 4 ventos do céu. Só que Deus, então eu quero que a gente veja como Deus está fazendo essas coisas. Deus espalhou as pessoas. Deus fez uma divisão entre as nações, entre as raças, os povos da terra, na Torre de Babel, e Deus espalhou o povo de Israel. E eu quero mais um ponto aqui, importante.
antes do cativeiro, já no tempo de Salomão, filho de Davi, Deus mandou um profeta falar com Salomão, porque você foi infiel e você fez esses lugares de adoração, levantou lugares para as esposas dele servirem a outros deuses, que você fez isso, eu vou dividir o meu povo, eu vou rasgar o reino. Então ficou o reino dividido a partir do filho de Salomão, Roboão e Jeroboão. Nas profecias de restauração, nós vamos ver mais na frente em Zacarias, mas tem essa profecia em Isaías 11, tem essa profecia em Jeremias, tem essa profecia em Ezequiel também. Deus fala de trazer de volta o povo que foi espalhado e de curar a divisão que houve entre Efraim e Judá. Então, isso que eu quero deixar. Olha, Deus divide quando as pessoas querem levantar um reino, um sistema contrário ao reino dele. Mas ele prometeu trazer de volta. Então, a restauração completa não é só de um grupinho remanescente que sai da Babilônia e volta para Israel. Esse retorno de todos os espalhados. E isso vai ser um retorno em unidade, em união. E ele fala, eu vou trazer vocês de volta. Todos aqueles que foram espalhados, tem outras profecias que falam sobre isso. Então, vou só confirmar isso em Ezequiel 36. E aí a gente termina hoje. Ezequiel 36, ele fala, versículo 6, profetiza sobre a terra de Israel, diz aos montes, aos outeiros. Deus mandava os profetas fazer umas coisas engraçadas, profetizar para montes, para terra, para outeiros, para rios, para ossos secos. Então profetiza e fala assim, versículo 8 agora, vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel. Eu estou convosco e me voltarei para vós. A grande virada. Deus muda a história, muda a direção da história. E versículo 10, multiplicarei homens, toda a casa de Israel, as cidades, versículo 11, multiplicarei homens e animais, eles se multiplicarão. Mas só que depois ele fala, vou pular para versículo 19, ele fala, espalhei-os entre as nações. Então, Deus espalhou. E versículo 24, eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, esse é um grande chamado de Deus. Como isso vai acontecer, os passos, a gente não sabe de todos os detalhes, mas eu estou falando sobre a restauração completa. Estou falando sobre a visão que Deus está dando para Zacarias. Não vai ser só um remanescente. Esse remanescente vai se multiplicar de duas formas. Pela multiplicação, frutificação do próprio remanescente, mas pelo retorno de todos aqueles que foram espalhados. Então Deus vai trazer de volta, mas Ele vai ser a proteção e Ele vai ser a glória. Essa é a nossa visão, a visão que Deus está dando sobre o que é, de fato, a restauração. Vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor renove no nosso coração a visão do que é a restauração. O Senhor vem restaurando, na verdade, desde Gênesis 3, o Senhor está no trabalho de redenção, de restauração, o Senhor sempre está caminhando para uma restauração. E nós ainda estamos, talvez, um pouco mais adiante, mas estamos ainda longe da restauração final. Mas o Senhor está querendo sempre mostrar o que é restauração. Não é só um aspecto, não é só algo que é
por mais importante que seja, é parcial. Mas que nós possamos nos engajar, que nós possamos estar envolvidos com o que o Senhor tem para nós hoje, mas sempre com a nossa visão lá na frente. O que é que o Senhor quer realmente fazer nessa restauração? O Senhor quer nos multiplicar, o Senhor quer nos unir. Nós vamos ver depois, mais adiante, que o Senhor quer trazer todas as nações, não é só Israel de volta. Assim como o Senhor espalhou todas as nações, o Senhor vai restaurar todas as nações, o Senhor vai trazer de volta, todas as nações vão subir para Jerusalém. Então o Senhor vai restaurar o que foi espalhado, e nós queremos ter essa visão, e principalmente que o objetivo dessa restauração é a Tua presença em nosso meio, que nós possamos cultivar, que nós possamos buscar e que nós possamos ansiar por esse casamento e por esse relacionamento eterno. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.